Olá, trader! Nessa aula nós vamos mostrar tudo sobre as colunas Tape Reading na ferramenta Times and Trades do seu Profit. As colunas Tape Reading nos ajudam a verificar informações adicionais sobre as execuções de negócios dos players no mercado, que são as agressões. E com elas nós podemos realizar análises ainda mais precisas sobre a movimentação ativa ou passiva, além de acompanhar o histórico de negociações desses players em tempo real. Por isso, vamos agora com o André Antunes, que vai nos mostrar a teoria e prática de como utilizar as colunas Tape Reading do plugin no Profit. Fala pessoal, primeiramente agradecer o convite da Nelogica para mais uma aula sobre o plugin Tape Reading, um módulo especial desenvolvido em conjunto da Scalper e da Nelogica, uma ferramenta que melhora muito a sua performance no mercado. É o que tem de mais avançado nas estratégias de Tape Reading. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma funcionalidade que tem no histórico de negócios e que facilita muito o nosso entendimento dos participantes. Facilita muito a gente analisar como esses participantes estão impactando o mercado, tá bom? É muito importante você acompanhar toda a sequência das aulas aqui para você conseguir tirar o melhor proveito do plugin Tape Reading, tá bom? Então vamos lá. Formas de atuação. Como os participantes atuam no mercado? Como os participantes enviam as ordens para o mercado? Esse participante, ele pode enviar uma ordem para o mercado de forma passiva, tá? Então ele pode enviar uma ordem para o mercado de forma passiva aqui, tá? O que é o envio de ordem passiva? Ele vai e pendura a ordem dele no livro, tá? Ele tem uma intenção, ele não fechou o negócio. Quando o participante envia uma ordem para o mercado, a atuação dele é passiva. Porém, quando esse participante envia uma ordem para o mercado aceitando o preço do melhor comprador ou aceitando o preço do melhor vendedor, ele fecha um negócio. Ele tem a decisão de entrar agora no mercado. E quando ele tem a decisão de entrar agora no mercado, ele envia uma ordem de agressão, ele envia uma ordem agredindo ou melhor comprador ou o melhor vendedor. E quando ele fecha esse negócio, ele atua de maneira ativa, tá? Para facilitar, vamos ver aqui como isso acontece na prática, tá? Ativo, decisão. Quando o participante é ativo, ele fecha o negócio. Então vamos lá, você compra do melhor vendedor. Você não escolhe o preço, você aceita o preço que está na tela. Então se você quer comprar agora, você vai comprar de quem? Do melhor vendedor. E quem é o melhor vendedor? 3 contratos a 101. Você quer comprar agora, você aceita o preço do melhor vendedor, consome a liquidez da venda, de 3 vem para 2, e esse consumo de liquidez, esse negócio que foi fechado, é registrado no histórico de negócios. Então a 90100 saiu um contrato a 101 com agressor na compra. Quem agrediu foi o comprador. Ele comprou de quem? Do vendedor. Então, quando você decide entrar no mercado agora, você está sendo um participante ativo. Quando um participante decide agora comprar, ele está atuando de forma ativa. Porém, ele pode também escolher atuar de forma passiva, quando ele tem a intenção. Quando você ou o participante envia uma ordem no preço que você deseja. Eu quero comprar, só que eu não quero fechar o negócio, eu quero comprar mais barato. Então você pode, por exemplo, enviar uma ordem de um contrato a 100. Você quer esperar que alguém de fora venha e feche o negócio com você, agrida você a 100. Você quer comprar mais barato, você não quer comprar a 101, você quer comprar a 100. E aí você pode ir lá e colocar uma ordem a 100. Então, ao invés de
um contrato a 100 vai ter 2 contratos a 100, tá bom? Todos os negócios que acontecem no mercado são registrados no histórico de negócios. E quando a gente trabalha o histórico de negócios, a gente compila as informações do histórico de negócios, a gente consegue colocar esses negócios dentro de cada corretora, tá bom? Dentro de cada corretora. No mercado brasileiro, é obrigatório o envio de ordem através das corretoras. Você não consegue enviar uma ordem direto para o mercado. Você precisa de um intermediário por lei, que é uma corretora, tá bom? Um grande fundo de investimento, um grande estrangeiro não consegue enviar ordem direto para o mercado. Ele também precisa de um intermediário. Então, quando a gente pega o histórico de negócios, a gente consegue consolidar as ordens por corretora. E existe uma ferramenta no histórico de negócios ou Times and Trades. Times and Trades é a mesma coisa que histórico de negócios, que mostra para a gente o saldo das corretoras. Então, ela pega todos os negócios e classifica os negócios por corretora. Então, os negócios que o Santander participou, os negócios que só a XP participou, que o Goldman participou, que a Ideal participou, e aí ele coloca o saldo das corretoras, tá bom? Sempre respeitando quantidade e preço. Então, nesse caso, ó, o Santander, ele comprou 14.376 contratos do mini dólar, ó, WDO Food, que é o mini dólar, tá? E qual é o preço médio? O preço médio dele é 4.931,71, tá? É o preço de compra dele, tá bom? Já os vendedores ficam com sinal de menos, tá? Então a Ativa é o maior vendedor do dia, vendeu 13.358 contratos. A que preço? No 4.932,71. Aqui a gente está mostrando só os 6 principais compradores e os 6 principais vendedores. É o que a gente chama de destaque. Mas você pode colocar todos os participantes ou colocar só 10 participantes na compra, 10 na venda, ou 3 na compra, 3 na venda. É uma configuração que você realiza. Tá bom? Saldo de corretoras. Aba que mostra todas as corretoras atuantes em um determinado ativo, bem suas posições líquidas, ou seja, a soma de todas as compras subtraída das vendas. Então, o saldo de corretora mostra todos os negócios. Você pega todas as compras, tira as vendas e aí você mostra o saldo. Se a corretora tem uma posição positiva, ou seja, ela está comprada, ou se ela tem uma posição negativa, ela está vendida. As corretoras ficam ordenadas pela magnitude da posição de compra ou venda, o tamanho da posição da compra ou da venda. O usuário pode escolher acumular a posição desde a abertura ou ainda mudar o período de intervalo mais curto a fim de capturar os destaques de compra ou de venda naquele intervalo. Então você pode deixar um período diário ou você pode olhar o último minuto, o último 5 minutos, o último 30 minutos. É uma configuração sua, tá? Você pode analisar o dia e pode querer pegar só um extrato do dia, tá? É possível extrair diversas informações relevantes nessa tela. Apesar da sua interpretação não ser intuitiva, ela requer conhecimento de mercado. Porque a maioria das pessoas, quando olham essa informação aqui, falam, não, eu vou comprar porque o Santander está comprando, só olha a foto. Não, tá errado. Você tem que analisar o momento. Você tem que analisar o contexto. Como o Santander comprou? Qual o impacto da compra do Santander? A posição do Santander, ele está ganhando dinheiro ou está perdendo dinheiro? Tá? São informações que você tem que analisar, tá bom? Outras ferramentas
que a gente consegue colocar no saldo das corretoras, que está presente no plugin Tape Reading, são as colunas Tape Reading, tá? Então, basicamente, essas informações aqui, ó, corretora, saldo, que é o volume de quantidade, e a média, você consegue acessar no Profit Pro. Mas para você ter mais detalhes de como que o Santander comprou esses 14 mil contratos, ele comprou agredindo, ele comprou pendurando, como ele realizou isso? Aí você precisa ter o módulo especial, que é o plugin Tape Reading, e aí ele abre mais informações. Então esses 14.604 que o Santander comprou, como que aconteceu? Ó, quanto ele agrediu na compra, quanto ele agrediu na venda, qual que é o tamanho da agressão líquida e qual é o tamanho do passivo. Então, esses 14 mil contratos foi a soma da agressão líquida, ou seja, aqui o Santander decidiu fechar o negócio e ele também teve aqui, ó, de forma passiva, 5 mil. Mas o interessante é quando a gente analisa e vê um destaque muito grande. Olha que interessante, a XP está comprada em 12.184 contratos. Negociou muito, ó, 113 mil na compra, 114 mil na venda, porém quase não agrediu. Olha lá, menos 293. Toda a compra da XP é de forma passiva. Ou seja, é um participante que só está com a ordem pendurada. Está tentando ou comprar mais barato, sempre comprar mais barato, ou está segurando o mercado. E aí quando você analisa ordens grandes da XP, você sabe que essas ordens grandes são confiáveis. Porque toda a ordem da XP grande está ficando lá. Ou a maior parte das ordens não são blefe. As ordens estão ficando lá, porque ó, ele comprou 12 mil, quase 12 mil, né? 11 mil contratos com ordem pendurada, de forma passiva, tá? Então vamos lá. O plugin Tape Reading permite que o usuário verifique se os clientes de uma corretora estão enviando ordens a mercado, ou seja, estão agredindo, são participantes ativos, ou se esses participantes estão sendo agredidos. Atuação passiva, ele está sendo agredido por outro participante. Ou ele fecha o negócio, ou o negócio é fechado por outro participante. Por exemplo, no gráfico que eu mostrei para vocês, aqui, né? Nessa informação que a gente nem no gráfico, aqui que eu mostrei para vocês, nessa tabela, tá? A posição líquida comprada da corretora Santander é 14.604. Nas colunas ao lado, é possível saber que os clientes agrediram 19.342 na compra. Então, agrediram 19.342 na compra e 9.750 contratos na venda. 9.750 contratos na venda, tá? O saldo de agressão líquida é 9.592 contratos na compra. Isso é agressão líquida. Então, ele agrediu mais na compra do que na venda, tá? O saldo passivo líquido da corretora é 5.081 contratos na compra, ou seja, eram ordens limitadas, ordens penduradas que estavam no livro de ofertas ou livro de preços e foram agredidos por outros players, tá? Quanto mais agressiva for a estratégia de execução de um cliente, maior tende a ser o impacto no preço. Por exemplo, a XP aqui, ó, ela não impactou tanto o preço. Por quê? A maioria das ordens dela, tá? A maioria da posição dela são ordens passivas, tá? Ela agrediu muito na compra, agrediu muito na venda, mas a posição dela, o saldo dela é constituído 95% por ordens penduradas, tá? Isso é muito importante para vocês analisarem, tá? Uma outra ferramenta que a gente tem aqui é a evolução no tempo. Lembra que eu falei
que você tem que saber interpretar esses dados. Não adianta só olhar uma foto. Não adianta só olhar essa foto aqui, ó. Não adianta só olhar essa foto e tomar decisão. Muitas pessoas aprenderam de maneira errada ou fazem isso de maneira errada. Você tem que analisar como o Santander comprou. Olha lá, vamos pegar, o Santander é o vermelho aqui, ó. Como o Santander comprou? Olha lá, ele estava vendido, zerou, vendeu quase 2.000 contratos, aí mudou a posição dele. Zerou a posição dele e começou a comprar. 2.000, parou de comprar, acelerou para 4.000, foi para 6, foi para 8, rápido foi para 12 e depois devagarzinho aí foi aumentando para 12, 14, 16, vendeu um pouquinho e estabilizou no 14. O importante é como isso aconteceu, ó. Isso aqui é importante para a gente, ó. Ele saiu de menos 2 para 4, ou seja, comprou 6.000 lotes. Rapidamente aqui, ó, ele saiu de 8, tá? Ó, ele saiu aqui, ó, praticamente de 6, 7 para 12. Comprou rapidamente 5.000. Essa compra rápida e persistente que gera oportunidade para a gente. E isso você só consegue analisar no gráfico de evolução. É muito difícil você conseguir memorizar como mudou a quantidade deles. E aí, além de analisar a tabela, você vai para a evolução no tempo e consegue verificar como que as coisas estão acontecendo, tá? Na evolução no tempo, é possível acompanhar desde o leilão de abertura a posição líquida de cada corretora. As linhas para cima do eixo zero indicam que a corretora está liquidamente comprada, ou seja, que as compras realizadas por seus clientes superam as vendas. Quando a gente fala de corretora, não é um único cliente, não é uma única pessoa no Bradesco, não é uma única pessoa na XP, são vários e vários clientes, dezenas, às vezes milhares de clientes dentro de uma única corretora. Porém, a soma de todas as ordens dos clientes geram a posição da corretora, tá? As linhas abaixo do zero indicam que as vendas dos clientes daquela corretora superaram as compras. Ainda há a possibilidade de acrescentar o preço dentro do gráfico, facilitando a identificação de qual corretora ou quais corretoras estão impactando no preço, tá bom? É muito importante você saber disso. Além da evolução no tempo, você pode analisar aquele participante em específico. Então existe uma aba chamada evolução do player, que você consegue selecionar um participante, por exemplo, a gente selecionou aqui a Ideal. Como a Ideal está comprada em mais de 8.000 contratos, tá? A gente consegue analisar aqui, ó, qual que é o saldo dela. Então, o verdinho aqui, ó, é o saldo dela, né? Ela está em 8.000, aqui, ó, 8.673 comprado. Como que foi a agressão líquida dela? Então, a agressão líquida dela, ó, compra, venda, e agora está positivo em 3.000, quase 2.800 contratos aqui. Passivo, ela só comprou de maneira passiva, então veio aqui, ó, um pouquinho negativo até 3.000, depois 4.000, depois 5.000, depois 6.000, bateu 7.000, estabeleceu no 5 e pouquinho, tá? E qual que é o preço médio dela, tá? Qual que é o preço médio dela, tá? Começou lá em cima e mesmo ela comprando, o preço dela tá lá embaixo. Aí você consegue analisar como que o participante está atuando. Essa aba evolução do player funciona como estudo, tá? Você consegue usar em tempo real saldo e evolução no tempo, tá? Evolução do player e análise do player é para estudo. Aqui, ao invés de você analisar só o gráfico, você pode fazer essa análise através de barras. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Nessa aba é possível acompanhar a evolução no intraday das seguintes variáveis de apenas uma corretora: saldo líquido, total de compra menos total de venda, quantidade líquida de agressão
montante agredido na compra, mesmo montante agredido na venda, quantidade líquida passiva e o preço médio, tá? Justamente por trazer uma informação de apenas uma corretora, essa aba é mais aconselhada para consulta e não real time, tá? Se você não quer ver de maneira evolutiva, mas sim de maneira total, você pode vir na aba Análise de Player e ver aqui em forma de um gráfico de barras, tá? As mesmas informações. Então, ó, agressão líquida, passivo líquido, agressão na compra, agressão na venda e o saldo, tá? Então, o saldo aqui, ó, 8.443, 8.443, tá? Análise do player. Na aba Análise do Player é possível ver as mesmas informações da coluna Tape Reading, porém num gráfico de histograma. Agressão líquida, passivo líquido, agressão na compra, agressão na venda e saldo. Também uma ferramenta de estudo, tá? Você quer conhecer melhor o perfil de atuação dos participantes? Você usa Análise do Player ou Evolução do Player. Isso aqui é estudo, tá? E essas duas aqui são real time. Serve para tomada de decisão, tá bom? Vamos lá para a plataforma agora para a gente analisar isso de maneira prática. Então, a gente tem aqui o Profit, tá? Então, a gente tem aqui o Profit, nossa tela vazia para facilitar, Profit Pro, com plugin Tape Reading contratado, tá? Aonde a gente analisa o saldo das corretoras no Times in Trades. Então, você vem lá em Ferramentas, tá bom? Times in Trades e vai abrir aí o Times in Trades, tá? Vamos maximizar a tela, tá bom? A gente está no Doll Foot, o mercado que está mandando é o mini dólar, então a gente vem WDO Foot. Vamos acompanhar aí o WDO Foot, ele vai atualizar aqui e a gente vai lá em qual aba? Negócios? Não. Ordem original? Não. A gente vai em saldo, na aba saldo, tá? Ela abre aqui com o gráfico de barras e a tabela. Eu não utilizo esse gráfico de barras no saldo, a gente gosta de olhar apenas a tabela. Então, botão direito, gráfico, somente tabela. Agora sim facilitou as informações. Então, a gente tem a coluna com todas as corretoras, o percentual que cada corretora representa do volume, o volume financeiro, o volume de quantidade, o preço médio que essas corretoras compraram, quantidade de agressão na compra, quantidade de agressão na venda, agressão líquida, passivo líquido, qual é o lucro ou prejuízo da corretora e quantos negócios saíram no leilão. Para facilitar, eu sempre configuro a minha plataforma. Na aba saldo, eu gosto e recomendo que vocês olhem poucas informações. Então, você vem aqui, ó, propriedades, visibilidade, tá? Nas abas aqui, ó, você vai tirar volume financeiro, para a gente não importa, percentual, para a gente não importa, lucro ou prejuízo bruto e leilão, tá? A gente vai simplificar a informação aqui. Então, a gente dá OK, simplificou a informação. Agora sim, a gente tem as colunas padrões, quantidade e preço médio. Ah, Antunes, está pequena a letra. Botão direito, propriedades, fonte, por em negrito e 10 aqui para facilitar. Já melhorou a nossa leitura. Antunes, não quero ver todas as corretoras. Vamos ver destaque? Sim. Botão direito. A gente pode vir aqui em propriedades, tá? Visibilidade, quantidade, destaques. Vamos ver as 3 principais corretoras? Sim, ó. Quantidade 3, OK. Botão direito,
destaques, tá? E aqui a gente só está olhando as 3 maiores compradoras e as 3 maiores vendedoras. Não quero ver as colunas tape reading, porque ainda não aprendi a ler isso. Botão direito, tirar as colunas. Agora a gente está analisando as corretoras, tá bom? A quantidade das corretoras e o preço médio das corretoras, tá? Uma outra coisa que você pode facilitar é tirar essas informações aqui de cima. Botão direito, vem lá em descrição, some a descrição. Vamos aumentar o nome, fonte, vamos pôr aqui em 14 para facilitar. Então, nesse caso, a gente tem a C6 comprada em 13.847, tá? Num preço médio de 4.917. Liquidez em, JP Morgan em 11.000, liquidez em 10.000. Na venda, a gente tem o UBS em 13, praticamente o mesmo tamanho da C6, porém o BTG e a Guide estão com 7.000 aí e 6.000, tá? Como a gente analisa essa informação? Só analisar essa foto adianta? Não. A gente tem que vir na evolução do tempo. Como essas corretoras chegaram nessa posição? Aí aqui sim, botão direito, gráfico, mostrar gráfico e tabela. Ah, agora melhorou. Né? Vamos selecionar aí o C6, tá? Olha lá, o C6, ele só comprou. Mercado abriu às 9 da manhã, são 10h51 agora, ele só comprou. Será que essa compra impactou o preço? Botão direito, gráfico, evolução aqui no tempo. A gente tem saldo, preço médio, agressão líquida, passivo, comprador e vendedor. Só que a gente só gosta e só analisa preço. As outras informações aqui são tudo estudo, tá? A gente vem no gráfico, aqui mostrar preço, tá? Olha lá, como está o preço? O preço fez aí 4.931, veio para o 24, veio para o 28, 29, caiu para o 15, voltou para o 29, caiu para o 21, foi lá no 33, caiu para o 25, voltou para o 31, caiu para o 19, subiu para o 34, uma super queda até o 0,5, subiu para o 26, caiu para o 901 e está sendo negociado a 911. A C6 impactou o preço? Não. Qual que é o preço médio dela? R$16,90. Quanto que está saindo do mercado agora? Está próximo aí do 13. Então, como ela está comprada no 16, ela está perdendo dinheiro. Está perdendo praticamente aí 3 pontos. Por isso, o preço médio dela aqui está negativo. Vamos analisar agora o vendedor? Vamos pegar aqui o UBS. Opa! O UBS já está respeitando um pouco mais o preço. Pode ser o UBS um grande participante impactando o preço. Ó, no começo do dia o mercado estava de lado e o UBS não mudou muito a posição dele. Comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, foi aumentando. Depois ele fez uma grande venda, ele saiu de 5.000 positivo para praticamente 9.000 negativo, ou seja, vendeu 16.000 contratos e o mercado reagiu à queda dele. Nesse começo aqui, ó, do mercado, o mercado reagiu, algum participante comprou forte na cara dele, mas não conseguiu segurar o mercado e o UBS continuou vendendo. Depois o mercado subiu, ele também saiu de menos 9.000 para menos 5, ou seja, comprou 4.000, o preço reagiu junto, vendeu bastante, veio de menos 5.000 para menos 13.000, ou seja, vendeu 8.000 contratos e o mercado também caiu. Vamos incluir o BTG agora? O BTG
não teve tanto impacto no preço. Ó. Ele veio vendendo, mas não tem nenhum destaque de venda forte, né? Tem esse destaque aqui de venda, ó, é uma aceleração. O que a gente gosta de olhar? O que a gente analisa? Aceleração. Ó. Aqui teve uma aceleração de venda, aqui teve uma aceleração de venda. Essas posições de lado aqui, ó, não mudam muito. O que muda para a gente é sempre a aceleração. Vou pegar o Goldman. Ó, o Goldman também veio de lado aqui. Essa aceleração aqui foi importante, ó, porque ela refletiu também nessa queda de mercado. Ó. Essa acelerada. Depois foi uma venda aí contínua, tá bom? Foi uma venda contínua. Então, a ferramenta de evolução no tempo serve para a gente analisar atuações rápidas dos participantes. Atuações rápidas dos participantes. Você pode olhar aqui só a tabela, tá? E ficar acompanhando os números. Então, você pode vir aqui, ó, e vamos colocar aqui as colunas tape reading, tá? Você pode analisar as colunas tape reading aqui para facilitar a tua leitura, tá bom? Mas você também pode analisar a evolução no tempo, tá? Você pode analisar a evolução no tempo em cima do gráfico aqui, ó. Então, pode diminuir um pouco, deixar a informação, vamos tirar o PL, que essa informação não é importante para a gente, não importa se a corretora está ganhando ou perdendo, o que importa para a gente é o impacto no preço. É como o UBS está impactando no preço, tá? Como ele impactou aqui, ó, como essa queda aqui, ó, iniciado às 10h34 até às 10h50, como que o UBS vendeu 8 mil contratos, tá? E lembrando que você pode fazer essa configuração diária ou você pode escolher o período. Olha lá. Hoje, 1 minuto, tá? Pode vir ali em 15 minutos. E quem está impactando agora? Quem está impactando agora nos últimos 5 minutos? Ó, a Orama vendendo aí bastante, né? O preço caiu, ó, teve uma boa queda do preço, então se a gente pega o preço aqui, ó, é o branco, o mercado veio do 11 pro 93, quem vendeu muito foi a Orama. Então, uma vez que você sabe analisar isso, você pode vir aqui no ordem original, tá? E acompanhar os negócios. Quem tá mais vendendo aqui é a Orama? Será que eu estou vendo a Orama vender? Como que tá? Como esses negócios estão acontecendo, tá bom? E aí você consegue analisar no histórico de negócios se realmente é a Orama aqui que está impactando o mercado. Então, saber analisar o perfil do participante é uma informação muito, muito importante, tá? E o saldo das corretoras facilita nessa identificação. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Grande abraço, atitude vencedora e até a próxima. Valeu!